Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Sim, vamos ter Animais Fantásticos 3. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore vai vir em abril de 2022 para os cinemas. E eu trago nesse vídeo, eu até comentei um pouquinho sobre num outro vídeo que eu fiz aqui, né, que eu deixei aqui que tinha sido uma live no Instagram e eu subi aqui pro canal, sabendo o que nós vamos encontrar dentro deste novo filme. E agora sim, um pouco mais detalhado, né, o que nós vamos realmente ver nesse filme e o que é que Os Segredos de Dumbledore traz para nós de expectativa para esta sequência da franquia. Inicialmente, do que a gente tem visto, né, nos últimos tempos aí dos Animais Fantásticos, né, o encerramento de Harry Potter há muitos anos, eu acho que a grande promessa para esse terceiro filme que vem em 2022 é justamente trazer um ritmo diferente do que foi os crimes de Grindelwald. Todo mundo ficou um pouco, né, boa parte dos fãs da saga Harry Potter e da saga de Animais Fantásticos ficaram um pouco decepcionados com o ritmo do filme, né? O filme ele foi um pouco lento, ele não teve assim tanta desenvoltura em relação a alguns fatos e nós esperávamos que tivesse outras histórias, que tivesse algumas revelações dentro desse filme, o que deixou alguns fãs um pouco decepcionados. Então, agora Os Segredos de Dumbledore, ele tem a promessa ou então ele tem a expectativa que volte a ter um ritmo mais interessante, até mesmo um pouco mais de comédia, que foi o que o primeiro filme prometeu e entregou em relação ao Scamander, por exemplo, e também a promessa de revelar algumas coisas. No caso, pelo que a gente tem assim de informações lá atrás, Os Segredos de Dumbledore, ele pode revelar algumas coisas se aquela expectativa de mais 2 filmes acontecerem, né? A gente vai entrar agora no terceiro filme de Animais Fantásticos e a franquia estava prometida para 5 filmes. Agora a gente tem que ver se realmente vai ficar em 5 filmes, se essa expectativa ela vai ser mantida ou se pelo problema aí da pandemia em si vai trazer uma modificação para dentro dessa franquia. A questão também da pandemia, né, traz essa expectativa para Os Segredos de Dumbledore. O filme ele era prometido para novembro do ano passado, pelo que eu encontrei de informação na internet. O terceiro filme de Animais Fantásticos ele era prometido para novembro de 2020, mas aí como ele foi adiado muitas vezes, ele acabou adiado por mais de um ano, quase 2 anos, e aí a Warner Bros. Confirmou que o filme vai sair no dia 15 de abril de 2022. Então vai renascer esse amor, né, pelo mundo da magia, né, pelo mundo de Hogwarts, pelo mundo Harry Potter e tudo mais, e agora ele vai ressurgir para a gente saber algumas coisas da vida de Dumbledore, se o que a gente sabe de especulação é verdade ou não. Uma outra promessa que a gente espera nessa história, né, é a gente saber o que é a conexão entre Dumbledore e Grindelwald. Todo mundo fala que eles têm um pacto de sangue, né, que essa questão do Dumbledore jogar a disputa, né, jogar a incumbência lá pro Scamander, é porque eles têm um pacto de sangue, então ele não pode desfazer esse pacto. Outras pessoas falam que o Dumbledore ele não quer enfrentar o Grindelwald porque é uma paixão dele de muitos anos atrás, né, de quando ele era jovem. Isso ficou sempre muito nas entrelinhas. Por que que o Dumbledore nunca se casou? Por que que ele nunca namorou, né? Como que era a relação dele? E essa relação de Dumbledore ser homossexual, mas que isso sempre ficou muito nas entrelinhas, né? A J.K. Rowling nunca jogou isso pra gente, ela nunca foi específico com isso. E ela também nunca falou assim, ah, ele é isso e tal. Ela simplesmente que fala que existe o amor, que tem um amor ali, né, do Dumbledore em relação aos seus alunos, em relação à sua profissão, mas essa história com Grindelwald, ela nunca ficou muito bem explicada. E aí, falando sobre o Grindelwald, a gente entra então na questão de interpretação e também na questão da troca de atores
fatores, né? O Johnny Depp, ele acabou sendo afastado do personagem justamente porque ele tinha perdido um processo no tribunal em relação à sua ex-mulher. Teve um jornal que o acusou de ser espancador de esposa, ficou um pouco pesado e ele não ganhou ele perdeu uma causa dentro do tribunal, e a Warner Bros resolveu, até para resguardar a imagem da própria empresa e do próprio Johnny Depp, acabou retirando ele do filme. Na saída de Johnny Depp entra então Mads Mikkelsen, que fez parte de Hannibal, se não me engano foi a série, e tem os outros personagens aí. Quando eu ouvi o nome do Mads, eu falei, mas quem é? Eu não me lembrava muito dele. Quando eu vi a foto dele, que aí eu me lembrei. Só que tem uma coisa que eu não sei se todo mundo concorda comigo, tem algumas pessoas que podem concordar, outras não. Eu nunca vi o Grindelwald na figura do Johnny Depp. Para mim ficou muito fora ser o Johnny Depp. Eu acho que o Ralph Fiennes, que fez o Voldemort, ele fez muito bem, ele encarou muito bem o personagem e ele foi muito bem obrigado. Tanto depois esqueci o nome dele agora, o que fez o Dumbledore, né, o segundo Dumbledore, também encarou muito bem o personagem. Eu não consegui ver o Johnny Depp na figura do Grindelwald. Quando eu vi o Mads, eu falei, gente, o Mads é o Grindelwald, ele tem a cara de Grindelwald. E aí quando a gente se depara com o Johnny Depp, a pintura dele, né, o trabalho artístico em cima dele de maquiagem foi muito bom, mas eu não me identifiquei com o personagem. Vamos ver agora, nesse terceiro filme, como é que o Mads vai reagir e como que vai reagir o público para essa mudança do personagem, né? Sai Johnny Depp, entra Mads Mikkelsen. Voltando à questão do próprio filme, Os Segredos de Dumbledore pode contar sobre a história da morte de Ariana. Ariana era a irmã mais nova de Dumbledore. Ela, por algumas questões relacionadas aos trouxas, ela ficou meia louca, né? Meia surtada, não sei como que a gente pode dizer isso. E ela morreu misteriosamente. Não se sabe, não se tem uma história verídica, né? Uma história 100% confirmada de como que foi a morte da Ariana. A morte de Ariana teria afastado o Dumbledore do seu irmão, que é o Aberforth, e isso acabou desfazendo os irmãos que acabaram sobrevivendo, né? Os pais já eram falecidos e posteriormente a irmã tinha sido falecida. Falam até que a morte dos pais aconteceu por causa da Ariana. Provavelmente Os Segredos de Dumbledore pode contar um pouco sobre essa morte. Lembrando que, como a gente ainda tem a promessa de 2 filmes, pode ser que alguns segredos e algumas histórias ainda fiquem para os outros filmes. O que vai acontecer e qual que é o futuro do personagem Credence Barrymore, que é interpretado pelo Ezra Miller? Dizem que o Credence, ele é um irmão perdido de Dumbledore e que ele era, não sei qual que foi, o que aconteceu ali para ele se tornar um monstro, que não é bem o Dementador que a gente conhece de Harry Potter, mas que é um monstro que o próprio Grindelwald queria saber mais sobre ele, né? Queria saber mais sobre essa criatura, justamente para ele dominar o mundo. Lembrando que nós temos uma sequência, né? A sequência do filme ali, que até um outro ponto que eu queria dizer aqui, que o terceiro filme vai trazer uma sequência do que nós tínhamos no segundo. Então, como que é que o terceiro filme vai transitar isso pra gente, pra nós entrarmos nessa nova história? E principalmente como que vai ser essa transição do Grindelwald, né? Como que eles vão tirar Johnny Depp e vão colocar o Mads? Como que vai ser essa transição? Que é bastante interessante. Então também saber o futuro do Credence, como que é que o Dumbledore vai encontrar, ou o Grindelwald vai encontrar, como que é que vai dar sequência a esse personagem. Também as sequências das trapaças, né, e das loucuras do Newt Scamander, como que é que a história dele vai continuar, né? O Ed, que interpreta ele nos cinemas, como que é que vai ser essa sequência do personagem, né? Enquanto ele ainda continua buscando os animais fantásticos, quando ele tá lá com aquela
aquela Aurora, não sei se tem feminino, que ela está junto com ele, né? Como é que vai ser essa sequência e também como que vai ser a sequência da irmã dela e do outro cara que é trouxa, mas que ele agora não se lembra do que aconteceu, né? Como que vai ser essa sequência é outra expectativa que nós estamos, né? O filme Os Segredos de Dumbledore vai trazer muita expectativa para a continuação dessa história. Teve alguns fãs que falaram que esperavam um pouco mais de referência ao mundo de Harry Potter. Lembrando que a história de Animais Fantásticos é uma história antes, mas ter outras menções, ter outras coisas, trabalhar melhor a figura, por exemplo, da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, trabalhar essa história, trabalhar, por exemplo, alguns personagens que poderiam aparecer naquele momento. Então, como que vai ser isso, né? Hogwarts acabou ficando muito em segundo e até em terceiro plano nesses primeiros filmes, então os fãs esperam mais referências ao mundo bruxo, a todas as coisas que tivemos. Lembrando que boa parte da história de Animais Fantásticos, ela não se passa na Europa, né, em Londres. Ela se passa nos Estados Unidos. Então a gente precisa prestar bastante atenção na hora que a gente exige algumas coisas. Ainda não tínhamos a questão de Harry Potter, do menino que sobreviveu, de Voldemort. A gente ainda não tinha tido, por exemplo, a Primeira Guerra Bruxa. Então temos que esperar aí para acontecer. E nessa questão de guerra, como que os fatos se desenrolam para a gente ter o duelo entre Dumbledore e Grindelwald? Como que acontece os fatos? Isso é bastante interessante para a gente saber, né? Como que eles se encontram novamente para ter essa batalha. Lembrando que Dumbledore no filme de Animais Fantásticos é interpretado pelo Jude Law. Só que aí eu até vi um meme na internet que falam assim: como é que Animais Fantásticos vai explicar o envelhecimento de Dumbledore? Porque não se passa tanto tempo do primeiro filme de Harry Potter para o final da história de Animais Fantásticos. O Dumbledore acaba envelhecendo muito da cara do Jude Law para a cara depois do Richard Harris, que foi o primeiro Dumbledore. Como que vai ser essa transição? É uma coisa que as pessoas também se perguntam bastante. Algo também em relação ao destino dos personagens, né? Como que vai ficar a história do próprio Scamander, da Aurora que está junto com ele, e também de como que vai ser, o que acontece, por exemplo, com a Lestrange. Fica muito assim no vazio a história. Então nós estamos esperando esse terceiro filme justamente pra gente entender tudo isso, né? O Grindelwald começa a dominar as coisas, começa a fazer a destruição ali, né? O mundo das trevas, e como que ele entrega isso pra gente. E um outro fato interessante é que foi prometido que haverá cenas no Brasil. No mundo da magia criado pela J.K. Rowling, nós temos a Castelo Bruxo, que é a escola de magia e bruxaria aqui no Brasil. Então nós esperamos que tenhamos cenas no Brasil, que tenhamos o foco aqui, algumas coisas aqui interessantes, e que sei lá, se pode ser que aconteça isso, aparecer algum ator brasileiro neste filme. Por enquanto ninguém falou nada, a gente não teve nenhum ator que expressou aí que fez parte ou que vai fazer parte, então a gente não sabe ainda, a gente não tem essa informação sobre. Então saber exatamente o que vai acontecer com as cenas aqui no Brasil é essa grande expectativa. Eu acho que essa grande expectativa, né, todos os fatos que eu trouxe aqui nesse vídeo sobre os segredos de Dumbledore. Então, dia 15 de abril de 2022, lançamento de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore na tela dos cinemas. Vou assistir e claro que como que vai estar o mundo, né, daqui a alguns meses, trago para vocês aqui uma resenha, claro, sem spoilers, do que eu gostei do filme, do que eu achei interessante, né, do que contou a história do filme. Eu trago um parâmetro aqui para vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada por aqui, siga as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo e compartilhe esse vídeo aí para todos os Potterheads, porque eu sou um Potterhead de carteirinha, sim, senhor. Tanto que eu tô até a caráter aqui, até com o colarzinho das Relíquias da Morte, eu estou aqui hoje. A caráter pra vocês. Ok, gente? E deixa seu comentário aqui pra eu saber o que você espera deste filme, né? De tudo que eu disse aqui. Tem mais alguma coisa que você espera? Deixa o comentário aqui que eu quero saber pra gente ter aí uma pista, né? Alguma coisa, alguma conversa interessante. Até
até mesmo um spoiler, que eu sei que vocês gostam de spoiler, então quem tiver spoiler pode falar aqui nos comentários. E é isso, gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.